Conversão hipotética dos réis para o atual real. Aí você está se perguntando, o que isso tem a ver com a numismática? Tem muito a ver. Eu sou historiador e cientista político, não sou matemático, mas nós vamos trazer para você a conversão o mais próximo possível da realidade. E ela é importante para que você saiba o poder de compra, aquilo que as pessoas compravam, o que era possível fazer, quantas pessoas recebiam, ganhavam de salário mensal, não, numa época em que nós vamos colocar o início, a temporalidade entre 1808 e a nossa realidade em 2022. Então vamos lá. O início da conversão, nesse trecho do livro, separado do livro 1808 de Laurentino Gomes, onde ele explana e ele narra sobre a chegada da família real ao Brasil, nós podemos ver aqui que um aluguel correspondia a 600 mil réis na época, e que ele faz a conversão para 34 mil reais. Pois é, ele aqui já faz uma conversão. Eu vou dar um tempinho até que para que você possa ler esse trecho e entender legal como é que se deu aqui a conversão dele. Então a gente pega aqui, são 600 mil réis, e que ele converte de forma livre para 34 mil reais. A partir dessa conversão feita no livro de Laurentino Gomes, nós utilizamos a fonte de conversão, a mesma fonte que ele utilizou no livro. Ele utiliza a obra de Oliveira Lima, que trata da chegada de Dom João VI no Brasil, né, onde Lima cita todos os valores em réis ou francos. A atualização monetária foi feita com a ajuda de um sistema de conversão de moedas antigas do Parlamento Britânico, para você ver a complexidade para se chegar na conversão. Então nós temos ali algo aproximado, que é muito interessante e serve como curiosidade para muitos, e até como um start acadêmico para outras pessoas que querem se aprofundar um pouco mais nessa temática. Os valores para conversão. Para quem não sabe, o real, ele descende da palavra réis, né? O nosso real atual. Então, um real na época, em 1808, né? O réis português, um real era o singular da palavra réis, ok? Então, tenha isso em mente. Então, ponto. Separe isso aí, essa informação, guarda ela para você. Isso é uma curiosidade que eu acabei de dar para você. Mas vamos lá. Esse réis, esse um réis, vou tratar um réis já no plural, para não dificultar, não dar bug aí na sua mente. Então esse um réis equivale na nossa conversão livre, hipotética, a 0,056 em reais. Sabendo disso, 1.000 réis seria, ou valeria, 56 reais. E um conto de réis, que equivale a 1.000.000 de réis, ele seria convertido, né, nessa nossa forma hipotética, em 56 mil reais. Então o resultado simplificado, sem levar em conta a inflação, seria 56 mil reais para um conto de réis. Lembrando, hein? Um conto de réis, 1.000.000 de réis. Então vamos lá. O que era possível comprar com os réis? A saca de café. Em 1846, o Império conseguiu o primeiro orçamento superavitário por conta das novas rendas, né, da alfândega. Nessa época, uma saca de café era comprada por 12.000 réis, que convertido da forma aproximada e hipotética, como eu citei para vocês, ficava em torno de 672 reais. Pois é, olha só tanto que a saca de café era cara. As pessoas veem isso hoje em dia, vão querer subir a saca de café. Um escravo adulto. Lembrando aqui que quando eu cito escravo aqui, de forma alguma depreciando os meus amigos, aquelas pessoas que estão nos assistindo, que estão vendo esse vídeo, que são negros, que são pessoas de bem, que merecem respeito. Todas essas pessoas merecem respeito e foram injustiçadas pela história, ok? Um escravo comum e adulto poderia chegar ao valor de 350 mil réis, que convertido de forma aproximada, né, hipotética, como eu já falei para vocês, ficaria no valor de 19.600 reais. 19.600 reais por uma pessoa. É um absurdo, é um absurdo. Receita do Império.
Em 1854, a receita total do Império foi de 35 mil contos de réis. Mas esse dado histórico eu vou deixar para falar um pouco mais tarde para vocês, mais para o final, para vocês verem o quanto a corte gastava por ano, hein? Por ano. Os salários da época. Isso é muito interessante, porque muita gente não tem noção de quanto se ganhava na época e dá até para fazer uma relação com o que se ganha hoje, tá? O menor salário mensal em 15 de 11 de 1889, o menor salário era de 25 mil réis, de uma pessoa assim sem nenhum conhecimento, né? O que nós colocamos assim como auxiliar de serviços gerais ou coisas assim no Brasil hoje, tá? Sem depreciar os amigos também que são auxiliares de serviços gerais, com todo o respeito do mundo, que são dados históricos, ok? Então, continuando, essas pessoas em conversão livre ganhariam hoje R$ 1.400, coisa que não está tão distante da realidade, hein? Não está tão distante da realidade do que é praticado hoje, do que era praticado lá atrás, em 1808. Olha só. O salário de professor primário. O salário de uma professora primária era de 45 mil réis. A gente fazendo aqui, nós fazendo a conversão, né? Nós estamos fazendo a conversão, ficou em 2.520 reais. Se você acha que esses valores continuam aí próximo disso, comenta aí, deixa aí nos comentários, porque eu acho que a insatisfação e indignação vai ser geral, hein, com isso aí. O salário de um professor secundário. Pois é, o salário mensal de um professor secundário era de 167 mil réis, convertidos, né, para o real, 9.352 reais. O maior salário do país, o maior salário mensal do país era de 300 mil réis, que convertido ficava em torno de 16.800 reais de hoje, atuais. Olha só. E aí, já comentou aí, já deixou sua indignação, já soltou os cachorros aí embaixo no comentário? Pois é, eu estou indignado só de fazer, mas a gente precisa fazer. Tem coisas que a gente precisa informar. As pessoas precisam saber como eram feitas as coisas no passado e como ficou hoje em dia. E lembra da receita da corte? Pois é, o último dado histórico é o primeiro citado, né, para vocês. Em 1854, eu falei para vocês que a corte tinha uma renda, né, de 35 mil contos de réis, que convertido de forma livre, olha só, para a época, hein, pessoal? Para a época, não tinha tecnologias, não tinha o que tem hoje. Era convertido de forma livre 1.960 milhões de réis, quase 2 bilhões de réis. Era muito dinheiro para sustentar a corte, hein? Mas eu deixo uma frase para vocês, que é uma frase que eu tenho comigo. Para numismáticos, os réis contam a história monetária de Portugal e do Brasil, em relação profundamente interligada pelo laço monetário. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Para outros conteúdos, fique à vontade e navegue no nosso canal. Até mais.